A Bíblia diz, no livro de Daniel, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 27. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Bom, no primeiro vídeo sobre Daniel, eu expliquei que ele era um livro apocalíptico, que teríamos visões, que nós iríamos estudar sobre visões e tinha um caráter muito simbólico. Pois bem, ele teve uma visão de um carneiro. E esse carneiro tinha 2 chifres, um chifre maior e um chifre menor. Na Bíblia, chifre significa poder, seja poder de ataque, quanto poder de defesa. Significa que havia alguém forte, poderoso. Isso a gente pode interpretar só do fato de ser um carneiro e ter chifres, entende? Eu nem preciso saber o contexto histórico. Um animal que ninguém podia resisti-lo e com 2 chifres. Mas por que um era maior e por que um era menor? Porque esta visão que Daniel teve corresponde ao império que sucedeu o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. Eu tenho dificuldade com a palavra medo, porque a gente pensa em medo, mas não é medo, é da média. Medo-Persa, que seria o quê? A Média e a Pérsia. Este império. Só que o Império Medo era menor que o Império Persa. Então, essa é a explicação para um chifre maior e um chifre menor. 5. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vou ler de novo, que não ficou como eu dizia para as crianças, ficou uma leitura trincada aos pedacinhos. Então vamos ler direito. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder.
Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Bom, um bode é mais agressivo do que um carneiro. Então, vamos seguir a interpretação. Este bode tem um chifre bem no meio dos olhos, ó, um chifre bem visível entre os olhos. Este bode atacou o carneiro com fúria. A interpretação é o Império Helenístico, grego, da Grécia, o Império de Alexandre o Magno ou Alexandre o Grande, que era da Grécia. Alexandre veio com tudo e acabou com o Império Medo-Persa. Mas, como todo império que pensa que não tem fim, também ruiu. Ele morreu, Alexandre morreu, e 4 generais assumiram. Então, quando ele estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis. Esses 4 chifres bem visíveis correspondem a 4 generais de Alexandre. E eles dividiram o reino, porque eram 4, cada um, ó, na direção dos 4 ventos do céu. Cada um cuidou, vamos dizer, de uma parte do império. 9. De um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Bom, aqui nós temos que destacar terra gloriosa. Qual é a terra gloriosa? A terra santa, a terra de Israel, ou que hoje se fala na Palestina, aquela região ali. E quem se levantou? Antíoco. E ele tinha verdadeira aversão, ojeriza, ódio dos judeus. Então, muitos judeus foram martirizados por Antíoco. E por isso que fala, ó, que ele se engrandeceu tanto que ele alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Bom, ele fez horrores, mas nós vamos seguir, que eu especifico mais nos próximos versículos. Mas estamos apresentando ou destrinchando as visões de Daniel, do carneiro, do bode e dos 4 chifres e depois de um chifre. 11. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões.
lançou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Bom, ele tinha uma gana de acabar com a religião judaica, com a religião dos judeus. Então, ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Quem? O próprio Deus. Ele queria desafiar o próprio Deus. Por quê? Vocês têm que entender isso. As nações, os povos, as línguas, né? Elas eram politeístas. Elas adoravam vários deuses, várias divindades, ídolos. Temos estudado isso. E a única nação, o único povo que era monoteísta, que acreditava, que professava fé em um único Deus, era Israel, eram os judeus. E eles tinham todo um ritual, toda uma lei, toda uma cultura, a língua, os objetos sagrados. A gente viu a importância que tinha o templo, mesmo desviados, idólatras, pecando, eles tinham aquele orgulho. Lembra do templo? Pois bem, isso para as outras nações era algo repulsivo, repugnante, algo que era inaceitável. Como que eles desprezavam os outros deuses, as outras divindades, as outras coisas. Igual hoje. Que a pessoa diz que todos os caminhos levam a Deus, que toda religião é boa, que acende vela para esse, vela para aquele, faz oferenda para essa, faz oferenda para aquela. Então, assim, ó, isso causava um estranhamento e uma animosidade, um conflito, enfim, tudo que era de negativo. E este chifre, né, que é o Antíoco, ele então decidiu que ele ia acabar com a religião judaica, com os judeus. E ele forçou, obrigou, mandou, prendeu, torturou, fez de tudo para que os judeus abandonassem a sua fé, a sua religião, a sua lei, a sua língua, a sua cultura. Que eles se curvassem, se dobrassem, se prostrassem diante dos outros deuses e principalmente diante dele, que ele acreditava ser a própria encarnação, a manifestação, a revelação do Deus, dos Zeus, porque eles era influência grega. Então ele achava que ele era o próprio representante de Zeus, que era a divindade grega. Então o que ele faz? Ele se engrandeceu, no 11, ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Quer dizer, ele queria ir contra o próprio Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Aí o que ele fez? Ele tirou o sacrifício diário. Quer dizer, ele aboliu, proibiu, não permitiu mais que houvesse os sacrifícios. E destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Então, ele cresceu demais, subjugando, maltratando, matando, torturando os judeus. 13. Depois, ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Aqui é muito importante para nós. Quando estamos vivendo um tempo de luto, de perda, de dor, de sofrimento, de frustração, de decepção, de doença, de enfermidade, de calamidade, desastre, não sei. Pensa em algo muito ruim, de perseguição. A palavra de Deus sempre nos diz que isso é um tempo, que há tempo de chorar, mas há tempo de rir. É um tempo.
A tua dor tem hora para acabar. É um dia. É um espaço de tempo determinado, a nossa leve e momentânea tribulação. Então aqui está dizendo bem claro que sim, vai ter tempo de dor? Vai ter tempo de sofrimento? Vai, mas é limitado. Não vai durar para sempre. E é isso que está sendo dito. Tá sendo dito que depois disso o santuário será purificado. Então, quando a gente está enfrentando uma dor, um sofrimento, uma perseguição, saiba, vai passar, vai acabar, vai terminar. O tempo de cantar chega, o tempo de sorrir chega. Deus vem e nos consola e nos protege. Sempre tem um remanescente, sempre tem um restinho, sempre tem 7.000 joelhos que não se dobram. Tem sempre essa esperança, essa fé. Vai ter fim a tua dor, o teu luto, as tuas lágrimas. É isso que está sendo dito. Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Aí fala, até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Então, vai passar. Fica firme. Depois da tempestade, vem a bonança, vem o arco-íris, vem o sol. Confia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é fiel, Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não nos abandona. E é isso que ele está dizendo, vai ter fim, vai ter fim. 15. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. Tenho falado para vocês isso também desde o início, de que quando um profeta recebe uma visão, uma visitação espiritual, celestial, sobrenatural, quando ele vai relatar, ele busca o quê? Um parâmetro, uma referência de algo da vida normal, de algo da vida natural. Então ele está dizendo que tinha uma aparência de homem. Se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Então, anjos são enviados de Deus, são mensageiros de Deus, são empregados, funcionários, são subordinados a Deus. Anjos de Deus. Existem anjos caídos, anjos malignos, demônios. Lembra da história? 1/3 dos anjos seguiu Lúcifer e foram precipitados, expulsos, derrubados, caídos para a terra. 2/3 dos anjos permanecem na presença de Deus e as ordens de Deus. E já estudamos que eles são mensageiros, são protetores, eles são guardas, vigilantes, eles agem em nosso favor, em favor dos filhos, das filhas, do povo de Deus. Então aqui Gabriel foi enviado para explicar a visão. Quem é Gabriel? Gabriel é um anjo conhecido, é uma figurinha carimbada. Por quê? Porque ele aparece em outros episódios, né, da Bíblia. O que quer dizer Gabriel? Fui pesquisar. Gabriel é homem de Deus.
herói de Deus, poder de Deus, força de Deus. Esse El é Deus. Então, Gabriel é um anjo, um mensageiro, que é forte, que é poderoso. É um herói. Então, foi esse que apareceu para Daniel. E Daniel ficou com muito medo e caiu com o rosto em terra. Porque tu imagina a cena, tu imagina a visão. E olha que Daniel era um homem de Deus, hein? E mesmo assim ele não aguentou, igual João no Apocalipse. E aí vem essa explicação. Para tu entender essa visão, tu vai ter que pensar que não é para os teus dias. Tipo, Gabriel tá dizendo para Daniel isso. Se refere ao tempo do fim. Então, tem um caráter do futuro, do que ainda vai acontecer. E isso torna, assim, o conteúdo, a mensagem mais séria, mais pesada, mais profunda ainda, porque é para o tempo do fim. Foi isso que Gabriel disse. 18. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, ele está reiterando que isso tem a ver com o fim dos tempos, o final. Por isso, este caráter apocalíptico, que eu falei no primeiro vídeo, no primeiro capítulo. 20. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha, porque Alexandre o Grande, ele dominava tudo, e os 4 generais dominavam cada um uma quarta parte, né? Então foi dividido. Aí não tem a mesma força, igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, isso é muito sério e muito importante. Às vezes, tu pensa que tu já tá sofrendo demais, que o país está sofrendo demais, que o Estado está sofrendo demais. E aqui tá dizendo, quando as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Bom, só de ouvir a gente já tem um frio na espinha. Agora, Daniel estava ali, diante do anjo Gabriel. E por isso ele caiu, por isso ele perdeu as forças. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Então, agora que eu vou especificar um pouco mais. Então, quem é o povo santo? O povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu. Ele vai prosperar o engano. O que acontece? Ele vai mentir
e ele vai enganar a muitos, vai disseminar mentiras, enganos, sofismas. Como Paulo fala, astúcia do erro. Vai se engrandecer, quer dizer, é arrogante, é soberbo, né? Que é que os homens muito poderosos acabam sempre se tornando soberbos, arrogantes, orgulhosos. E destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Quer dizer, aqueles que não professam a sua fé, não vivem de verdade. E ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Ele se levantará contra o próprio Deus. Porque, vamos dizer assim, a ira dele, a fúria dele, o problema dele é com este Deus eterno, verdadeiro, vivo, único dos judeus. E aí, mais será destruído sem intervenção humana. O que o Antíoco IV, tirano, um tirano grego, mais queria? Ele queria impor a religião grega. Ele queria aniquilar as outras religiões, mas principalmente a religião judaica. Ele tinha um poderio militar. Ele baniu, proibiu, acabou com a circuncisão. Gente, é muita coisa, né? Ele ofereceu um porco em sacrifício ao deus Zeus no santuário. Ele profanou o santuário, porque o porco é um animal impuro para os judeus. Ele tinha tanta fúria que ele queimou e mandou queimar cópias das escrituras. Muitos manuscritos originais, né, assim, se perderam porque ele queimou, ele queria destruir tudo. Ele fez uma moeda, né, cara e coroa. Ele colocou, né, a sua cara, a sua face, o seu rosto na moeda, e na outra parte ele colocou assim: Deus manifesto, que foi o que eu falei. Ele se considerava o próprio Deus revelado, o próprio Deus encarnado. Ele provocou uma severa perseguição aos judeus. Ele trucidou, matou, martirizou os judeus. Tudo isso foi o Antíoco IV, um homem cruel, ó. Um rei cruel e mestre em intrigas. 26. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Isso é muito importante para nós. Não é tudo que Deus nos mostra, nos revela, que a gente tem que sair contando, falando. Sabe as santas pérolas? Nem todas as pessoas estão preparadas ou interessadas. E Deus nem sempre diz, vai e fala. Às vezes é para ti. Então guarda a visão. Guarda, preserva, protege. Pede direção de Deus. Não fala aos quatro cantos quando Deus não te mandar falar. Porque às vezes não é para aquele dia, não é para aquele mês, não é para aquele ano, não é para o teu marido, não é para tua esposa, não é para os teus filhos, é para ti muitas vezes. Aqui a questão é que era para um tempo distante. Ó, se refere a dias ainda bem distantes. Então, quando é muito tempo, o que adianta tu falar? Aquele povo ali tudo vai morrer? Eles não vão viver nada daquilo? O que tu vai conseguir? Ser ridicularizado. Então guarda a visão, preserva a visão, protege a visão. Busca discernimento, sabedoria e inteligência de Deus para interpretar a visão. E saiba a hora de falar e a hora de calar. Então o anjo falou para Daniel: guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Vocês, meus queridos e queridas, amados do canal, inscritos que estão comigo há tanto tempo já,
acompanhando, lembram da série que eu fiz, Versículos que Marcaram a Minha Vida? Vocês lembram quantas vezes eu mostrava na Bíblia que eu estava compartilhando com vocês em 2023, coisas que tinham acontecido em 2003, em 2006, em 2009, em 2012, em 2016, em 2020. Nem sempre tu pode sair dando com a língua nos dentes. Quem muito abre a sua boca acrescenta sofrimentos à alma. Então, guarda a visão em segredo. Só fala quando Deus mandar falar. E para quem Deus mandar falar. Não sei o que Deus está falando aí, mas é importante. Guarda a visão. Preserva, protege em segredo, com cuidado, com zelo. Não lança santas pérolas aos porcos, porque eles vão dilacerar. E tem pessoas que não creem. Vão debochar, vão zombar, vão rir, vão te ridicularizar, porque não é o tempo. Não é o tempo de falar. Guarda a visão em segredo. 27. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. É o que eu estou falando. Ele adoeceu, porque a responsabilidade é muito grande. É um peso. Então, guarda a visão, guarda para ti. O que a gente aprende hoje com esse capítulo tão interessante? E essas referências todas que eu falei são históricas. Se tu gosta de ler, de estudar sobre a história, é um prato cheio esse capítulo 8 de Daniel. O que a gente aprendeu hoje? Daniel teve uma visão e procurou entendê-la, mas ele não estava conseguindo. Era muito pesado, era um fardo, era algo que estava além das suas possibilidades, da sua força. Aí o que Deus fez? Deus enviou um anjo, e enviou um anjo top, um anjo poderoso, um anjo especial, o anjo Gabriel, para informar Daniel que a visão se referia ao tempo do fim, para que ele entendesse que era um tempo distante. Mas a presença do anjo Gabriel, fez Daniel se sentir amedrontado e prostrado. Ele chegou a cair e com o rosto em terra. Então, ficar diante do anjo também foi muito difícil para Daniel, ao ponto dele se sentir fraco e enfermo alguns dias. Então, mesmo Daniel precisou de reforços. Imagina cada um de nós.